pessoal, eu sou Cássia Rodrigues, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 2. Hoje nós vamos falar sobre Office, Word, Excel, PowerPoint. Eu espero que vocês gostem, tem dicas incríveis, tá? Preparei um material bem bacana aí para vocês, eu acho que vai auxiliar. A princípio, para coisas simples, para coisas mais básicas, vai resolver aí o problema de muita gente, tá? Então eu trouxe um material bem bacana. Aproveita aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, porque vão vir aí outras aulas, né? Então você já define lá os lembretes, né? Curte nossas redes sociais, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Vou deixar aí também o QR Code, onde você pode visitar o nosso site, conhecer nossa metodologia e nossas aulas, tá bom? Sucesso aí para você, vamos embora juntos enfrentar esse momento de pandemia e nós vamos sair dessa com fé em Deus, mas com muito conhecimento e muita qualidade de conteúdo. Grande abraço a todos, bons estudos, boa aula, estarei aí no chat com vocês. Como sempre, essa aula é gravada para não ter problemas de qualidade e estarei no chat ao vivo para tirar todas as dúvidas e posteriormente também. Beijão, grande abraço, boa aula, bons estudos! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Cássia Rodrigues aqui com vocês. Simbora para a nossa aula 2 do Intensivão de Informática, nessa semana incrível, onde nós estaremos trabalhando aqui grandes conteúdos e aulas exclusivas para vocês. Bom, ontem nós falamos sobre conceitos básicos e Windows 10, né? E hoje nós vamos falar sobre Office. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui sobre Word, Excel e PowerPoint. Eu escolhi essas 3 suítes, porque são as suítes básicas, né, de uso do Office. Tá? Então, Word, Excel e PowerPoint. O Office, ele contém outras suítes, né? E aí eu trouxe aqui para vocês o site oficial, né, da Microsoft, que é a empresa fabricante, né, do Office. Tá? Só para vocês visualizarem aqui questão de valor, né? Que muitas pessoas me perguntam, Cássia, quanto que custa uma licença do Office 2019? Eu trouxe aqui a versão do Office Professional 2019, porque é a versão que eu vou usar aqui com vocês, tá? Que eu utilizo aqui na máquina e nos cursos também. E ele é compatível com o sistema operacional Windows 10, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, do valor, hoje ele sai por R$ 2.499. Mas aqui uma versão original, né? Ele contém todas as suítes, né? As principais suítes aí do Office, tá? Para instalação em um PC. Agora, claro que existem aí outras versões, tá? Existe a versão Home and Student e outras aplicações do Office que aí podem ser mais vantajosas, inclusive para quem adquire mais de uma licença, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui depois, tá? No site da Microsoft. Então, a gente já vai começar aí com a primeira dica, ó. Quando você for comprar um produto, né, principalmente na internet, a gente vai falar disso mais lá na aula, acho que, se não me engano, de quinta-feira, quando a gente vai falar de segurança da informação. Ó, entra no site do fabricante, tá? Igual aqui, ó, se eu for comprar, eu vou comprar do site do fabricante. Eu não estou comprando vírus, eu não estou comprando problema para minha máquina, tá? Isso é importante, ó, requisitos, tá? Aqui ele te fala, ó, o que você precisa ter para poder instalar. Lembra que nós falamos lá na aula do Windows e de conceitos básicos, ó, sobre configuração da máquina? Aqui, ó, processador com 2 núcleos de 1.6 GHz, 4 GB de RAM, 2 GB para sistema de 2 GB, desculpe, para sistemas de 32 bits, 4 GB de espaço disponível em disco. Quer dizer, se você não sabe que processador você tem, quanto você tem de memória RAM, corre o risco, inclusive, aqui de você comprar um produto errado, tá? Vejam a importância da aula de ontem. Se você chegou agora aqui no meu canal, caiu de paraquedas e não está sabendo dessa aula de ontem, eu vou deixar aí na descrição, tá, do vídeo o link para a aula de ontem. E aí você assiste também, porque vale super a pena, tá? Gente, saindo do Office,
a gente tem também uma opção que é o LibreOffice, ou também é chamado, né, de BR Office. São suítes gratuitas, tá, onde a gente pode baixar aplicativos que são similares ao Word, Excel, PowerPoint e as suítes pagas do Office, tá? Então a gente tem aqui, ó, tá vendo, para a versão de 32 bits, para a versão de 64 bits, tá? Então tem aqui, ó, a versão do seu computador, do seu sistema operacional. Se é Linux, se é um Mac, né, que é da Apple. Então a gente escolhe o sistema operacional e põe para baixar. Ele tem todas as suítes também, porém é gratuito. Então veja, não custa nada, não cobra nada. E aí vocês devem até já estar se perguntando aí, né? Estarem se perguntando, Cássia, por que que você não ensina então a trabalhar com o que é gratuito? Porque a gente ainda tem muita usabilidade do Office, tá? Da versão paga do Office profissional, e é muito usado para mercado de trabalho. Então, pode haver ali alguma pequena diferença, inclusive até de certificado e aceitabilidade no mercado. Então, eu ainda prefiro trabalhar aqui com o Office, mas te indico também, se você não tem condições hoje de comprar uma licença, né, do Office e nenhuma das outras os valores te atenderam, vem aqui, baixa o LibreOffice, tá? Vocês estão vendo aqui que a versão mais recente dele é a versão 7.0.0. Baixa, vai utilizar, ele é muito similar. Pode haver alguma diferença de ferramentas, nome de ferramentas, mas nada que te impeça de utilizar, ok? Estou colocando aqui como alternativa ao Office, perfeito? Outra dica já também aqui incrível para a gente começar a trabalhar. Eu nem vou fechar aqui, não. Quem tem e-mail, Hotmail, tá? Como eu tenho aqui, ou Outlook, né? Que é o mesmo, né? Da Microsoft. Vocês têm aqui, ó, eu estou aqui com o meu e-mail aberto. Tem a opção também de utilizar aqui, ó, o Office 365, que é uma versão online do Office. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o Word. É uma versão limitada, tá? Ela não é completa. E aí, de repente, você vai me falar assim, poxa, Cássia, busquei uma ferramenta lá, não achei. Procurei, por exemplo, um captular a letra, que se não me engano é a opção de captular a primeira letra. A gente não tem no Office Online. Tá, mas isso daí são alguns detalhes. As funções básicas, alinhamentos, configuração de página, norma de ABNT, tudo isso vocês vão conseguir fazer. Portanto, tem um computador, tem um celular, tem uma TV Smart, não tenho o Office instalado, mas eu tenho uma conta de Hotmail, eu posso acessar aqui perfeitamente o Office e elaborar alguns trabalhos, ok? Outra coisa que vocês devem estar se perguntando, que eu acabei de falar. Na TV Smart, Cássia, como assim? Sim, na TV Smart, sim senhor e sim senhora. Nós podemos acessar sim, tá? Todas essas janelas de internet na sua TV Smart a partir do momento que você tem conexão com a internet, tá? Tudo isso pode ser acessado de lá. É mais complicado? É. Por quê? Devido ao teclado. Né? Como que você vai digitar as situações? Você tem que ficar ali com o controle, utilizando as setas de direção até chegar nas letras que você quer. Então é complicado digitar um texto assim? Super. É meio chato também? É mais demorado? Sim. O que que você pode fazer? Ou comprar um teclado para adaptar a sua TV Smart, né? Porque a gente já tem esses teclados aí no mercado, tá? Ou se você não tem esse teclado, não tem condições de comprar ele agora, ele não chega a ser tão caro, tá? Mas não tem condições de comprar agora, sofre não. Vai lá e faz o que dá. Não deu, ficou complicado, tenta no celular. Celular também é bem complicado para quem digita muito texto, porque o teclado é bem pequeno, né? Mas percebam que nada é impossível para quem quer. Então, existem opções, existem alternativas. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês aqui nessas aulas. Né? Não estou querendo trazer termos técnicos, eu estou querendo apresentar aqui para vocês soluções, principalmente para esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, que é o mundo pandemia, né? O mundo pandêmico. A gente está em momento de pandemia, de muita discussão sobre
desigualdades, sobre esses acessos. A tecnologia está em alta, então agora é hora de apresentar soluções, tá? Então quem fica sentado também, esperando, né, cair lá do céu, não vai ter muito sucesso, não. Corre atrás que você tem alternativas, sim. Certinho? Bom, tá aqui, ó. Vocês estão vendo, né, a área de trabalho, então, aqui, ó, do Word. Percebam que ele tem várias abas, tem ferramentas, mas ainda assim é bem limitado, tá? Mas dá para trabalhar tranquilamente. Então, ó, só digitando aqui para que vocês vejam. Olá, sou Cássia Rodrigues. Aproveitar e me apresentar aqui para vocês. Sou tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduanda em MBA, gestão de projetos e negócios sociais pela Unicesumar, tá? Sou profissional da área de informática e já trabalho com tecnologia há aproximadamente 20 anos. Então, eu trago aqui para vocês os meus 20 anos de experiência, a minha mentoria em relação, hoje, ao uso do Office, ok? Vamos lá, então? Bom, mostrei aqui para vocês algumas alternativas, né? Eu vou minimizar aqui essa tela. Vou deixar ali que se precisar a gente volta nela. Gente, então eu tenho aqui o Office instalado, eu vou usar a versão 2019 Professional. E aí você vai me falar, Cássia, eu tenho 2010, eu tenho a versão 2013, eu tenho a versão 2016. O que eu vou fazer? Não se desespera. Funções básicas do Word, desde que eu aprendi no Office 2000, na versão 2000, eu sou usuária, gente, de Windows 98. Eu fui formada em MS-DOS, tá? Eu aprendi a trabalhar primeiro com códigos, para depois usar telas criativas, interativas, como a gente tem hoje. Depois vocês podem pesquisar aí sobre MS-DOS, tem lá na história do Windows, nas aulas grátis, tá? Quem quiser saber, tem lá. Então, eu conheço várias ferramentas do Office que desde quando eu aprendi na versão 2000 até hoje são as mesmas. Mudou a versão, acrescentaram-se ferramentas, porém, as funções básicas continuaram as mesmas, tá? Então, a partir do momento que você aprendeu em qualquer uma das versões, você com certeza vai utilizar para a sua vida toda, tá? Bom, aqui eu tenho a entrada do programa. Ele me pergunta que tipo de documento que eu quero trabalhar. Ó, tem alguns modelos aqui. Tem o documento em branco. Tem a opção de abrir, né? A opção de pedir um novo documento também. Tem a minha lista aqui de recentes, né? Que eu posso abrir um documento que foi recentemente utilizado na máquina. Informações da conta, tá? Eu vou começar aqui trabalhando no Word, mas eu vou mostrar aqui para vocês, olha, é a mesma coisa, gente, no PowerPoint e é a mesma coisa no Excel. Sempre eu falo, quem sabe trabalhar com Word, sabe trabalhar com PowerPoint, sabe trabalhar com Excel. Mas, Cássia, são programas diferentes. Sim, eles possuem finalidades diferentes. O Word, nós vamos trabalhar textos, confecção de cartas, de cartazes, de certificados, documentos, contratos, currículo, tudo que for relativo a texto, nós vamos trabalhar no Word. Perfeito, essa é a finalidade dele. Excel, nós vamos trabalhar planilhas. Então, eu vou ter lá planilhas com dados, informações do meu cliente, telefone, endereço, eu vou criar tabelas. São planilhas eletrônicas, só que são tabelas mais aprimoradas, tá? E a gente vai ver alguns detalhes ali também. Já o PowerPoint é um programa onde eu vou trabalhar confecção de slides. Eu costumo chamar de mini filmes. É como se eu fosse contar uma historinha, e aí em cada página eu vou colocando lá os detalhes e as informações dessa história que eu quero contar. O título, um subtítulo, uma imagem, um corpo de texto. A gente trabalha animações, a gente trabalha música, tá? É um programa muito gostoso de trabalhar, tá? É um programa que exige da gente aquela concentração e criatividade, mas é um programa muito gostoso de trabalhar. E aí, o que tem em comum entre os três? Que eu resolvi fazer então essa aula hoje, já falando das 3 suítes de uma vez. As ferramentas de formatação são absolutamente as mesmas ferramentas.
As ferramentas de formatação de texto do Word são as mesmas do Excel e são as mesmas do PowerPoint. Então, gente, é isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né? Que se eu sei, por exemplo, inserir uma imagem aqui no Word, eu vou saber inserir uma imagem no Excel e no PowerPoint consequentemente, tá? Porque o processo é o mesmo, a forma é a mesma. Mudou a suíte, mudou a finalidade, porém, a forma de trabalhar é absolutamente a mesma, ok? Então, é isso que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje, e eu vou trabalhar algumas funções em cada uma das suítes para mostrar para vocês esses detalhes e dar algumas dicas que eu acho que vai resolver a vida aí de vocês, principalmente dos meus amigos professores, porque eu sei que vocês estão passando assim a duras penas nesse momento de pandemia, porque tiveram que ir de uma hora para outra, se não sabia mexer, aprender a mexer imediatamente com todas essas ferramentas para poder entregar o melhor produto aí para os seus alunos, né? Então, gente, eu vou pedir aqui um documento em branco, tá? Do Word. Já vou até pedir aqui também do Excel e já vou pedir aqui também no PowerPoint uma apresentação em branco para a gente poder trabalhar. Percebam, olha, a janela do Word, olha que lindo. Aqui a gente vai ter a faixa, né, de opções, e aí nós temos todas as ferramentas do Word. Aí nós vamos ter aqui no Excel, olha lá também, faixa de opções e as ferramentas do Excel, faixa de opções e ferramentas do PowerPoint, tá? Telas de trabalho diferentes, porque são finalidades diferentes, como eu já falei, porém, com ferramentas praticamente, algumas são iguais, né? E óbvio, nós temos também ferramentas que são específicas de cada suíte. Por exemplo, lá no Excel, nós vamos trabalhar com fórmulas e funções. Então, lá no Excel, nós temos fórmulas e funções de uma forma que é específica do programa Excel. Aqui no Word eu não vou encontrar, lá no PowerPoint eu não vou encontrar. No PowerPoint, eu vou ter, por exemplo, a opção de colocar uma música, né, na minha apresentação, porque lá eu consigo trabalhar esses efeitos. Aqui no Word tem necessidade? Eu vou colocar uma música num contrato? Não, né? Então, algumas ferramentas são específicas, mas a grande maioria são as mesmas. E é isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Bom, vamos lá. Área de trabalho aqui do Word, eu vou ter aqui então o documento em branco. É como se fosse a minha folha, onde eu vou digitar o documento, tá? Então, vocês vão perceber aqui essas réguas que estão me mostrando quanto de margem eu tenho. Algumas pessoas até já me perguntam, mas por que o cursor começa aqui? Eu não posso começar com o cursor aqui em cima? Gente, depende do espaçamento de margem. Percebam aqui, ó, que aqui a gente tem o quê? 3 centímetros de margem, tá? Aqui eu já tenho ó, um outro espaçamento aqui, ó, tá? Então, por isso que esse cursor está começando aqui, porque é o encontro onde está delimitado começar essa margem e onde começa essa outra. Então, ele começou aqui, perfeito? Bom, como que eu mudo essa opção de margem? Eu quero começar por ela, porque isso é extremamente importante. Aqui nas abas de ferramentas, você vai vir aqui na aba Layout, tá? Então, aqui em Layout, olha, nós temos as opções de configurar a página. Então, eu vou ter aqui margens, orientação, tamanho, colunas. Tem opções aqui, tá, gente, que são opções já pré-montadas pelo sistema e que você pode utilizar para trabalhar no seu documento. Se nenhuma dessas opções atender o que você precisa, o que você faz? Vem aqui nesse configurar página, ó, clica aqui nesse cantinho. Vai abrir uma janela, onde aqui eu consigo colocar as margens do jeito que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu vou usar aqui a norma da ABNT, onde me diz que as margens do documento têm que ter superior e esquerda 3 centímetros, margem inferior e direita 2. Então, é essa medida que eu vou colocar. Eu vou simplesmente clicar aqui dentro, apagar, digitar o que eu quero,
E pronto, estará configurado. Percebam, já está alterado para normas da ABNT. Medianis. Medianis é um espaço que eu posso colocar na margem, né, separado da margem, para poder encadernar o documento sem cortar o texto. Então, supondo que eu já estou montando aqui um trabalho que vai ter lá umas 100 páginas, então eu já coloco ó, meio centímetro de medianis e eu consigo ver aqui no desenho de visualização, olha, como que vai ficar o meu documento. Quanto maior o número de folhas, mais espaço de medianis você vai deixar para não mexer na margem do seu documento. Ok? Bom, aqui eu vou deixar como exemplo aqui para a gente, tá? Orientação, retrato ou paisagem. Retrato é a folha em pé. Paisagem é a folha deitada. Vejam aqui na visualização. Gente, eu gostaria também que vocês percebessem isso, o quanto o sistema é inteligente e ele nos traz toda essa visualização. A pessoa só não percebe se não fizer. Né? Ó, retrato, ó, folha em pé, olha aqui na visualização. Paisagem, a folha vai ficar deitada. Então, dependendo do tipo de documento, você já vai saber qual orientação que você vai usar. Vou montar um cartaz de anúncio, estou vendendo um produto. Posso fazer retrato, como posso fazer paisagem também. Estou elaborando um contrato de trabalho. Eu vou fazer ele em orientação retrato, porque não existe contrato de trabalho feito em orientação paisagem, ok? Orientação, então, aqui, vamos manter retrato, tá? Outro detalhe aqui, ó, guia papel. Aqui também mora um segredo incrível para você trabalhar nos seus documentos. É o tamanho do papel que você vai usar para imprimir o seu documento lá na impressora. Tamanho de papel A4. Ele tem 21 centímetros de largura e ele tem 29,7 de altura. Gente, esse tamanho do papel é diferente do tipo de papel. Percebam, eu posso ter papel foto, tamanho A4, eu posso ter papel foto, tamanho 10 por 15, eu posso ter papel verger, que é um papel mais grossinho, tipo de um cartão, e aí eu ponho ele em tamanho A4, ou eu posso cortar também e colocar o tamanho que eu precisar, tá? Então, observem bem essas diferenças para você saber o tipo de papel que você vai colocar para imprimir o seu documento e o tamanho do papel também. Então, pessoal, é isso, tá? Tenham em mente essa diferença. Eu posso, por exemplo, confeccionar uma carta, né, e colocar para imprimir num papel cartão, num papel foto, num papel diferente. O que interessa aqui é a medida dele, tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, carta, papel carta, olha, percebam aqui que ele tem uma largura um pouquinho diferente da outra, ele é um pouquinho maior, né? E na altura também. Então, se eu defino aqui papel carta e coloco lá na minha impressora um papel A4, sabendo que ele é menor, pode acontecer então de cortar parte do meu documento. Perfeito? Deu para visualizar isso aí, né? O papel carta é maior. Eu coloco na minha impressora um A4, então quer dizer, ele é menor, vai imprimir cortando. Muitos dos problemas que acontecem em impressão é isso daqui. A pessoa não configurou a página, não definiu um tamanho de papel que ela quer utilizar. A4 é o tamanho padrão pelas normas da ABNT. Bom, então aqui, assim que a gente fez lá a configuração, olha, vocês vão perceber que esse cursor agora, né, ele está inclusive num espaço diferente do que estava lá anterior, né? Por quê? Porque nós mexemos na configuração de página e na margem. Então, esse primeiro momento que nós trabalhamos aqui, tá, gente, é norma da ABNT. Margem superior e esquerda com 3 centímetros, margem inferior e direita com 2 centímetros. Papel A4. Perfeito? Bom, vou colocar aqui, ó, vou digitar aqui um texto qualquer. Bom, aqui, ó, quando você vai elaborar um documento, quer dizer, onde está o cursor é onde você está digitando, né? Então, eu liguei aqui o Caps Lock no teclado
tá? E ele ficou todo em letras maiúsculas. Agora eu vou desativar aqui o Caps Lock, porque eu vou digitar maiúsculo e minúsculo, né? E aí, vocês já devem ter visto falar de uma tecla que está em cima do Caps Lock aí no seu teclado, você vai observar isso aí no seu teclado, chamada Tab. É a tecla de tabulação. Aqui no Word, nós vamos usar essa tecla para marcar o parágrafo do texto, tá? Ó, apertei o Tab aqui uma vez, percebam lá que o cursor pulou um espacinho para que eu possa digitar o meu texto, né? Esta é uma aula explicativa sobre o Office na versão 2019. Percebam que eu estou digitando um texto aqui aleatoriamente, tá? Só para mostrar como exemplo para vocês. Digitei errado. Falaremos sobre as suítes do Office, Word, Excel e PowerPoint. Gente, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Vocês perceberam que à medida que eu fui digitando e chegou lá no final da primeira linha, quando ele chegou no limite da margem, automaticamente o sistema colocou esse texto para a linha de baixo. Não foi preciso eu dar Enter para passar para a linha de baixo. Automaticamente ele passou, correto? Se eu terminei aqui esse parágrafo, ali foi um ponto parágrafo, e eu vou começar outro parágrafo, então eu vou dar Enter aqui no teclado, vou fazer a marcação com o Tab, e imediatamente então eu tenho uma nova marcação de parágrafo. Perfeito? Então, a partir de agora, eu não quero saber mais de vocês começando marcação de parágrafo, dando espaços na barra de espaços lá no teclado, que eu sei que muita gente faz isso. E aí fica ali fazendo uma mira entre o primeiro parágrafo e o segundo. E depois, quando vai formatar, dá tudo errado. Por quê? Porque o texto está todo desconfigurado. Então, jamais façam marcação de parágrafo utilizando espaços, e sim a tecla Tab de tabulação, ok? Então, assim, gente, vocês vão conseguir digitar todo o texto. Sempre aconselho, vai montar um documento no Word, digita ele todo primeiro, tá? Eu vou só fazer mais um parágrafo aqui. Eu vou copiar aqui o texto várias vezes, só para repetir e ter um pouquinho mais de texto, tá? Para vocês irem acompanhando a aula aí comigo. Cássia, como que você fez isso? Eu copiei e colei. Vou mostrar já já ali para vocês, tá bom? Não se desesperem nesse primeiro momento, ok? Então é isso. Aqui, digita o texto todo primeiro, lança todos os dados que você quer lançar. Deixa para formatar depois. Geralmente, eu sempre aconselho isso. Por quê? Vamos supor que você vai colocar aqui, por exemplo, esse título. A gente vai colocar aqui um negrito nele. Eu vou fazer aqui rapidamente e depois eu explico direitinho as ferramentas, tá? Ó, coloquei o título maior. Mas aí no texto eu não quero ele nem negrito e nem tamanho 16. Eu quero ele com tamanho 12, eu quero um itálico e eu quero ele justificado. Percebam que são formatações diferentes. Então, se você vai lá, digita o título, põe uma formatação, depois você vai, começa a digitar o texto e aí tem que ficar mexendo na formatação dele também, você vai perder tempo. A verdade é essa. Então, é muito mais fácil você... Vou desfazer aqui, tá, gente? Para voltar ao que estava, para a gente continuar nosso trabalho aqui de onde estava. Então, é muito mais fácil. Digita tudo primeiro e depois você vem selecionando as partes e fazendo a formatação que você quer. Perfeito? Deu para entender aqui, né? Então, aqui nós fizemos a edição, né, do texto. Aqui eu fiz muito rapidamente para vocês, lembrando que aqui exige também um treinamento de digitação, né, que você precisa também de um conhecimento do teclado, né, e aí tudo isso você encontra no curso de digitação, que te mostra sobre o posicionamento, a postura correta, tá? Eu vou deixar depois aí também na descrição do vídeo um link que fala
de exercícios de digitação online, tá? Para que vocês possam treinar em casa, né? Inclusive tem para adultos e para crianças. E é bem bacana de trabalhar. Perfeito? Bom, primeira etapa que nós fizemos, configuramos a página, determinamos a margem, digitei o documento. Agora eu preciso formatar o meu documento. Quando a gente fala em formatar o documento, significa modificar ele. Eu vou fazer o que com esse documento? Eu vou mudar um tipo de letra, eu vou mudar a cor, eu vou mudar o tamanho, eu vou fazer um alinhamento diferente, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o título, vou clicar, segurar e arrastar aqui até o final para selecionar esse título e mostrar aqui que eu quero formatar somente este título por enquanto. Nós vamos usar aqui a aba Página Inicial para fazer essa formatação. Aqui em Página Inicial, gente, nós temos todas as ferramentas de formatação do texto, tá? Então, ó, tipo de letra, tamanho, cor da letra, os estilos, negrito, itálico, sublinhado, os alinhamentos aqui no campo parágrafo, tá? Eu vou usar coisas muito simples aqui, vocês vão ver que com alguns cliques o documento já vai estar perfeito. Norma da ABNT. Ou a gente usa fonte Arial, ou você usa uma fonte chamada Times New Roman. Aqui eu digitei e vocês perceberam ali que foi trocando, né? Eu posso clicar aqui nessa setinha, o sistema vai me mostrar aqui todas as fontes que eu tenho instaladas no meu computador, lembrando que grande parte delas já são padronizadas, como por exemplo Arial e Times New Roman, elas já vêm instaladas na máquina, tá? Então eu não preciso instalar e eu posso usar qualquer uma das duas. Lembrando também, pela norma da ABNT, eu nunca uso as duas fontes, né, os dois tipos de letra em um mesmo documento. Ou ele é feito todo em Arial, ou ele é feito todo em Times New Roman, tá? Nunca as duas no mesmo documento, perfeito? Então, ó, escolhi aqui uma fonte Arial, mas poderia ser qualquer outra. Vou colocar uma outra aqui para a gente sair, né, da norma da ABNT. Eu já mostrei ali para vocês qual que é da norma da ABNT. Eu espero que você já tenha anotado, né? Vou usar aqui essa fonte Azonix. Pronto, mudou. Tamanho. Eu vou colocar aqui um tamanho 16 só para ficar mais chamativo. Pela norma da ABNT, corpo de texto e seus títulos serão sempre tamanho 12, ok? Sempre tamanho 12. Estilos, negrito, vai ficar mais forte, ó. Percebe lá o nome de desenvolvimento, ó. Vou tirar, vou clicar uma vez, ó, ficou mais forte. Vou tirar o negrito. Itálico, dá aquele tombadinho ali para a direita, né? Então dá um estilo itálico, como se fosse aquela torre, né, que tem lá na Itália, que ela é um pouquinho torta, né? Clicou de novo, tirou. E o S é o sublinhado, aquele traço embaixo lá da palavra. Sendo que o sublinhado eu posso escolher o tipo do sublinhado que eu quero usar. Tem aqui alguns modelos. E eu posso escolher também a cor desse sublinhado, tá? Então, quer dizer, eu posso colocar o texto de uma cor e o sublinhado de outra. Perfeito? Espero que tenha compreendido aqui. Então, aqui, deixa eu ver, eu vou aplicar aqui um negrito, tá? Só para dar um diferencial. Cor da letra, cor da fonte, né? Fonte aqui é letra, tá, gente? Aqui eu tenho algumas opções de cores, onde eu posso escolher a cor que eu quiser para minha fonte, tá? Lembrando que norma da ABNT não existe cores, tá, gente? É preto no branco mesmo, tá? Nada de ficar usando vermelhinho, amarelinho, verde. Ah, mas ficou tão lindo esse azul, né? Eu queria esse azul, você queria, mas a ABNT não permite, tá bom? Então, usa sempre preto e branco. Eu vou usar outra cor aqui só pra gente diferenciar, tá? Aqui tem outras opções de cores também, ó, mais cores, você busca uma cor que não está aqui nessa paleta, e a opção gradiente, que é onde você mistura tons de cores, tá? Tem até aqui a opção mais gradientes também,
onde você pode misturar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, um preenchimento gradiente. Ó, tá vendo? Tem toda uma linha aqui onde você pode mudar as cores. Onde está aqui esse branco, eu vou colocar aqui amarelo. Vou fazer um carnaval aqui. Aqui eu vou colocar um roxo. Aqui eu já vou colocar um verdinho. E aqui eu vou colocar um vermelhão. Nossa, que carnaval que ficou. Olha lá o título como que ficou. Ele distribuiu as cores, né? Então, vocês podem fazer também, tá? Essas opções aqui para a direção, né? De onde, como que vão ficar as cores, tá? E aí vocês podem trabalhar da forma que vocês acharem melhor, de acordo com o documento, cores, né? Absolutamente permitidas. Perfeito? Sobre os alinhamentos aqui, ó, eu posso usar alinhamento à esquerda, que é o que já está. Percebam que ele já está marcado, ó, onde eu estou clicando aqui. Já está marcado. Centralizado, o título vem para o meio da página. Alinhado à direita. Ou a opção justificado, que para título aqui a gente não vai usar por enquanto. Eu vou usar no texto e vou explicar lá para vocês, tá? Vamos deixar esse título centralizado, né? Norma da BNT, você vai ter título centralizado nas capas, né? Geralmente capa, contracapa, de repente ali uma dedicatória, uma epígrafe, né? Referências. Tem que olhar muito o manual da faculdade como que tá? Mas dentro do corpo de texto não tem nada centralizado. Perfeito? Bom, então fizemos ali, olha só, com poucos cliques, nós já formatamos o nosso título, tá? Mudei aqui o tipo de letra, o tamanho, apliquei um estilo negrito, colocamos aqui uma cor na fonte e fizemos um alinhamento. Ainda tem uma ferramenta aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vou selecionar o título aqui novamente, que é essa ferramenta aqui que chama Realce. É como se fosse um marca-texto, olha lá. Ele dá um marca-texto ali, tá? No seu título onde está selecionado. Se for interessante para você usar, dependendo do documento, né? Lógico, fica à vontade. Se não for interessante, deixe sem, tá? Não aplique. Fica somente com cores na fonte mesmo. Perfeito? Muito bem. Tá anotando tudo aí, né? Eu espero que você esteja com papel, caneta na mão, né? Se você não anotou também, não se preocupe, assiste tudo agora, vai anotando só mesmo ali, né, as questões mais importantes. Depois você pode voltar, assistir o vídeo novamente, fazer uma anotação mais detalhada, ok? Agora aqui no texto, eu quero mostrar aqui algumas questões para vocês que são bem relevantes. Eu quero selecionar o meu texto todo. Eu posso fazer aquela opção, clicar, segurar e ir arrastando até chegar lá na última palavra? Posso. Legal, aqui era pequenininho, né? Agora, e se esse texto fosse de 2, 3, 4 páginas? Você ia ficar lá arrastando a vida inteira, ia perder até a seleção e ia dar confusão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um clique aqui no início, só dei um clique ali no início, mais nada. No seu teclado, tem uma tecla aí chamada Shift, S-H-I-F-T, Shift. Tem ela do lado esquerdo e tem ela do lado direito. Se não tiver o nome Shift, vai ter uma setinha para cima, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Segura a tecla Shift e dá um clique aqui no final, depois desse ponto aqui da palavra PowerPoint. Olha lá o que aconteceu. Selecionou todo o seu texto. Então, essa é uma forma também bem bacana de você selecionar textos extensos. Clica no início, antes da primeira palavra, segura o Shift no teclado e clica logo em seguida após a última palavra. Tudo que tiver entre o primeiro clique e o último clique será selecionado, ok? Bom, então agora, o que nos resta é selecionar este texto. Ó. Clicou lá no início, segurou o Shift no teclado, clicou depois da última palavra. Eu vou clicar aqui de novo, porque eu tinha pegado um espaço em branco. Pronto, o texto está selecionado. O que eu vou fazer no texto? Vou mudar aqui também o tipo de letra. Vou colocar aqui, por exemplo, a fonte Comic Sans. Escolhi o tipo de letra. Se for a BNT,
Arial ou Times New Roman. Tamanho. O título está em tamanho 16. Se eu colocar aqui, ó, tamanho 18, olha como que vai ficar desproporcional. Olha se eu coloco tamanho 20. Ó, o título fica pequenininho, né? Sendo que o título ali tem que ser o destaque. Então, ou eu vou colocar o mesmo tamanho 16, ou eu vou colocar menor ainda. Por exemplo, aqui 14 ou 12, para que ele mantenha essa proporção, ok? Então, eu vou manter aqui tamanho 12. Bom, estilos, eu vou usar algum estilo? Gente, um detalhe muito importante sobre os estilos. Quando que eu vou utilizar? Eu posso usar em tudo? Imagina um texto assim, ó, com negrito, com itálico e com sublinhado. Fica estranho de se trabalhar e até mesmo de ler, tá? Então, jamais faça isso. Negrito a gente vai utilizar quando você quer destacar uma palavra, uma frase, um termo dentro do documento. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que eu gostaria de destacar aqui, ó, na versão 2019. Então, eu vou colocar aqui um negrito. Olha lá, ele destacou, né? Quando que eu vou usar o itálico? Geralmente o itálico, ele é utilizado quando nós estamos trabalhando com palavras dentro do nosso texto que não são do nosso idioma. A gente vê muito isso em documentos de justiça, né, que vem muito termo do latim, a priori, a de referendum, né? Então, vem muito lá termos do latim, então esse termo, ele vem em itálico. Aqui, por exemplo, nós temos a palavra office, tá? Que é uma palavra do inglês, né? Então, a gente pode pôr ela em itálico. Ou Word também poderia estar em itálico, porque quer dizer palavra, né? Excel, que vem de excelência. PowerPoint. Vamos colocar aqui só para exemplificar para vocês, tá? E sublinhado, quando usar o sublinhado? Também quando eu quero realizar um destaque dentro de algum documento. Então, supondo que, por exemplo, eu tivesse aqui no documento um campo onde eu precisaria reforçar para o meu cliente, por exemplo, uma data, uma hora, né? Local de atendimento, por exemplo, estou colocando aqui, né? Mário Campos, horário, vamos colocar aqui, 19 horas, né? Por exemplo. Então, aí eu quero aqui frisar o local de atendimento. Olha, vai ser em Mário Campos. Então, eu vou colocar aqui um sublinhado. Né? Qual vai ser o horário de atendimento? Tá? Então, seria também para destaque. Mas percebam que seria em alguns campos. Eu vou apagar isso aqui para não ficar fora, né, do nosso contexto aqui. Tá bom? Espero que tenha entendido aí a questão também desses estilos, né, dos estilos, como que eu utilizo e quando que eu utilizo, tá? Bom, vou voltar aqui, vou selecionar o texto novamente. Opa, ainda tem aquele espacinho, tirei. O que mais que eu posso fazer aqui? Aí eu posso colocar uma cor, né? Se não for norma da ABNT, perfeito. Se for norma da ABNT, já sabe, preto no branco. Posso fazer um alinhamento também. Bom, aqui é que eu quero mostrar para vocês aquele alinhamento justificado, que é o ideal para corpo de texto. Percebam que aqui, ó, do nosso lado esquerdo, todo o nosso documento está alinhadinho, ó, tá todo certinho, né? Os parágrafos, tudo certinho. Agora, percebam que aqui do lado direito, olha que bagunça. Uns terminam numa linha, outros terminam em outra, tá bem bagunçado. Então, nós vimos ali no título o alinhamento centralizado, nós vimos também, né, direita, esquerda, e eu vou usar aqui o justificado no texto. Ó, vocês vão perceber que quando eu clicar, ó, ajustou o texto dos dois lados. Olha como ele já ficou mais elegante. Sempre ajustando dentro do espaço de margem que nós configuramos lá no documento. Perfeito? Eu vou até fazer o seguinte aqui para que vocês percebam essa margem, para que ela fique, né, mais clara aí na mente. Eu vou mudar. Percebam como que tá. Olha o espação que está aqui, porque aqui está 3 centímetros, né? E aqui está em 2 centímetros.
eu vou mudar aqui a margem, só para vocês perceberem essa diferença. Vou colocar aqui 1 centímetro, para ficar bem cruel ali. Ó que diferença, tá? É isso que eu estou falando com vocês. Ô, Cássia, mas aqui do lado esquerdo ainda ficou um pouquinho maior. Ficou, porque tem 1 centímetro de medianice. Se eu tirar esse 1 centímetro de medianice, olha lá como que vai ficar. Exatamente idêntico, que era aquele espacinho que a gente estava reservando lá para fazer a encadernação. Tá? Então percebam aí agora com o texto, né, eu achei interessante trazer aqui essa questão da margem, como que ela é importante para determinar, né, todo o alinhamento aí do seu texto. Eu vou desfazer e vou voltar ao que estava. Nossa, Cássia, mas você desfez aí muito rápido e não clicou em lugar nenhum. Eu utilizei teclas de atalho no teclado chamada Ctrl Z, CTRL mais a letra Z. Apertei uma vez CTRL mais Z, desfez uma alteração. Apertei de novo, desfez outra alteração. Você pode também utilizar esses comandos aqui, ó, nessas setinhas aqui em cima, tá? Na barra de título, ó. Desfazer e refazer, tá? Tem as duas opções aqui, ó, Ctrl Z e Ctrl R. Perfeito? Tudo certinho até aqui, espero que você esteja compreendendo. Outra questão importante aqui, que eu gostaria de trabalhar com vocês, é sobre o espaçamento entre as linhas e o parágrafo. Percebam que aqui, ó, tem um espaço entre uma linha e outra. Tem um espacinho aqui, né? Agora, olha a diferença desse espaço de um parágrafo para o outro. Então, nós podemos mexer nisso também e deixar o nosso texto bem elegante. Aqui, ó, no campo parágrafo, ao lado aqui do espaçamento de linha e parágrafo, ao lado aqui do alinhamento justificado, nós temos o espaçamento de linha e parágrafo. Então, ele tem aqui 1.0, olha lá, ó, diminui para 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3. Pela norma da ABNT, o padronizado é 1,5, tá? Então, nós vamos clicar nesta opção para aumentar o espaço entre as linhas no espaço de 1,5 linha. Se você pegar um documento ou até mesmo uma prova, tá? Pode cair nisso. Fala lá assim, o espaço duplo de linha. Espaço duplo é o quê? 2.0. Espaço triplo, 3.0. O espaço de 1,5 linha, 1,5. Perfeito? Deu para entender aqui, né? Porque eu já vi algumas pessoas falando, não está escrito duplo lá. Mas esqueceu que duplo é 2, né? Então, percebam, tudo isso daí, tá vendo? Ó, percepção, ok? Ainda continua aqui, cara, se aquele espaço tá diferente ali entre o parágrafo. Se você notou isso, parabéns, ótimo. Se você não notou, ó, presta mais atenção aí nos próximos detalhes, tá? Aqui no parágrafo, continuando aqui no campo parágrafo, vem aqui nessa setinha, nós vamos fazer um ajuste com relação àquilo ali. O que está acontecendo ali? Vou até afastar aqui. Espaçamento. Antes, ele está 0. Percebam que o depois está 8 pontos. Nós vamos colocar ele também em 0. Ó, o espaçamento entre linhas nós já fizemos, né? De 1,5. Poderia ser feito por aqui também. Basta clicar aqui em OK. Olha lá. Ajustou. Então, nós temos agora ó, o espaço entre as linhas, inclusive entre os parágrafos, todos em 0 idênticos. Olha que bonito o nosso texto. Poucos cliques, poucas ferramentas utilizadas apenas na página inicial. Nós utilizamos o campo fonte e o campo parágrafo. E o nosso texto já está completamente aqui organizado. Viu que bacana? Bom, antes da gente seguir em outras ferramentas aqui, o que eu quero mostrar para vocês, então, lá no Excel e no PowerPoint sobre isso? Que existem essas mesmas ferramentas. Aqui no Excel, a área de edição é diferente, claro, porque a finalidade é diferente. Então, vamos supor que eu vou criar aqui um cadastro de clientes.
Então, aqui na primeira coluna eu vou colocar o nome do meu cliente, na segunda coluna eu vou colocar o telefone, na terceira coluna eu vou colocar o produto que ele adquiriu, produto adquirido, por exemplo. Percebam então aqui que nós estamos trabalhando com linhas e com colunas. Linhas numeradas, tá? Colunas com letras do alfabeto. O encontro de uma linha e de uma coluna é um quadradinho desse que a gente chama de célula. Então, ó, cada quadradinho desse é uma célula. E cada célula dessa possui um endereço específico, que é o encontro da coluna com a linha. Então, onde eu cliquei aqui, que célula é essa? Célula H, linha 4. Portanto, célula H4. Olha o nome dela aqui. Ó. Jamais leia ao contrário. Célula 4H, célula 12D. Não. Leia sempre a coluna primeiro e a linha depois. Perfeito? Bom, aí aqui eu tenho as mesmas ferramentas de formatação. Ó, fonte. Aqui eu tenho o campo de alinhamento, que é muito parecido lá com o campo parágrafo, vocês já estão percebendo aqui, né? Então, ó, eu quero mudar a letra, mesma coisa, tipo de letra. Por causa, você tem fonte Arial também no Excel? Tem fonte Arial. Opa, travou ali um pouquinho. Tem fonte Arial, tem tamanho 12, tem fonte Times New Roman. Do mesmo jeito, gente, mesma coisa. Arial, vou colocar aqui tamanho 12, vou pôr aqui um negrito e vou escolher aqui a cor azul. Beleza. Aqui, esses títulos, vou clicar, segurar e arrastar. Vou fazer a mesma coisa, vou pôr aqui um tipo de letra, com uma letra diferente aqui, Arial Narro, vou pôr aqui um negrito, o título tá 12, então aqui eu vou deixar 11 para não ficar desproporcional, né? Cor da letra, vou pôr um outro azul. Não, vou pôr o mesmo, né? Para não ficar tão papagaiado. Alinhamentos. Aqui tem uma diferença. No Excel, nós temos uma ferramenta que se chama mesclar e centralizar, onde eu vou juntar várias células em uma. Ó. Percebam aqui o desenho. Ó. Selecionei, igual ali, ó. Selecionei, né? Selecionei várias células, selecionei 3 células e quero juntar todas elas e fazer uma só. Então, eu venho aqui, ó, mesclar e centralizar. O que ele fez? Ele juntou essas 3 células em uma única célula, ela passou a ser agora só a célula A1 e, ao mesmo tempo, centralizou, colocou no meio da célula, né? Nesses títulos, se eu fizer o mesclar e centralizar, vai dar problema. Por quê? Porque tem texto nas outras células, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Vai dizer que vai preservar só o valor da primeira célula. Então, se eu clicar em OK, ó, vai ficar só nome e vai apagar os outros. Como eu não quero isso, então eu não mesclo e centralizo. Eu faço apenas o alinhamento centralizado. Ih, Cássia, mas está cortando ali, ó, o nome produto, né? Tá meio estranho ali. Tá mesmo, vamos ajustar, né? Como que eu ajusto a largura da coluna? Nesse caso, eu vou vir aqui, entre a coluna C e a coluna D, e vou dar 2 cliques. Imediatamente o sistema vai buscar para mim o melhor tamanho. Cássia, eu posso fazer isso manual e ir arrastando? Pode também. Vem na divisão da coluna, clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Aqui, por exemplo, ó, no campo nome, se eu der 2 cliques, ele vai deixar pequeno. E eu não vou ter espaço suficiente para digitar o nome do meu cliente. Então, eu posso fazer o quê? Clicar, segurar, arrasto. E aí, por exemplo, esse tamanho aqui eu acho que tá bom para colocar o nome do meu cliente, né? Aqui eu posso digitar o telefone. E aqui no produto adquirido também, se quiser, ó, eu posso aumentar. Perfeito? Espero que você tenha entendido até aqui, né? E o que eu posso fazer aqui também? Eu posso colocar uma cor de preenchimento, uma cor no fundo, para deixar a minha célula mais destacada, ó. Então, eu venho aqui nesse desenho do baldinho. Você vê, o baldinho não tem aqui no Word, né?
Nessa parte aqui, não. Ele tem aqui. Aqui também é sombreamento. A gente chama ele de sombreamento, é preenchimento, né? Ele é parecido. A ferramenta tem praticamente a mesma função daqui, mas está em outro local. Então, aqui, ó, no preenchimento, eu posso escolher uma cor que vai ficar lá no fundo e que vai combinar com o meu azul. Ó, vou pôr esse amarelinho. Se eu usei uma cor mais clara no fundo, letra com cor escura. Se eu usei cor escura no fundo, cor mais clara. Nada impede, por exemplo, que eu coloque aqui um alinhamento preto, ó, um preenchimento preto e uma cor de fonte branco. Pronto. Tá lindo, tá perfeito, né? Eu vou desfazer, porque eu quero deixar nesse formato para mostrar outros detalhes para vocês. Então, vocês perceberam, ó, o campo fonte, praticamente as mesmas ferramentas. Tudo que eu formato no Word, eu consigo também formatar no Excel. A diferença aqui foi o alinhamento mesclar e centralizar e o preenchimento. Perfeito? Outro detalhe bacana que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Essas linhas, gente, elas são aqui apenas um molde para a gente lançar os dados. Se eu for fazer a impressão desse documento, elas não irão sair por enquanto. E aí, se eu imprimir, vai ficar aquela página em branco, aquela página vazia lá, ó. Então, o que eu posso fazer, né? Então, eu venho aqui. Gente, deixa só eu fazer um ajuste leve aqui. Aqui, vai ficar melhor. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar as bordas para delimitar, né? Início, encerramento da linha, início e encerramento da coluna, para ficar mais fácil de trabalhar. Vou selecionar aqui um espaço, por exemplo. Aqui no campo fonte, ó, a gente tem a opção aqui de bordas, tá? Então, tem várias opções aqui de bordas. Eu vou usar aqui a opção todas as bordas, que é a borda simples. Lembrando que eu posso mudar essa cor, posso colocar bordas diferentes? Pode também, tá? Mas isso daí eu não vou nem entrar nesse detalhe agora aqui não, para a gente não perder tanto tempo. Eu queria mostrar que você pode inserir as bordas. Vamos lá visualizar a impressão agora? Se eu fosse imprimir esse documento agora, aí sim ele teria esse limite de linhas e de colunas. Olha lá que bacana. Primeiro não tinha, né? Agora tem. Então, quanto mais eu vou colocando aqui, ó, lembrando que este pontilhado, ele me mostra o final da página, tanto na lateral, quanto aqui, ó, na parte de baixo também da folha, para saber onde ela acaba. Então, se eu falar aqui assim, ó, eu quero inserir mais linhas aqui. E eu vou colocar aqui as bordas, ó, ele vai inserir bordas até essa parte. Se eu inserir bordas para baixo desse pontilhado, aqui já é uma outra página. A mesma coisa que se eu colocar aqui na lateral, né, fora do pontilhado, aqui é uma outra página do documento. Perfeito? Deu para entender aqui nessa parte, né? Espero que sim. Espero que você esteja gostando aqui dessas opções. Então, a mesma inserção, a gente fez o que aqui? Inserção de dados no Word e fizemos a formatação simples. Excel, fizemos a inserção dos dados e fizemos uma formatação simples. Cássia, e o PowerPoint? Chegamos ao PowerPoint. PowerPoint, eu vou aproveitar essa primeira tela aqui. Clique para adicionar um título. Gente, que coisa mais intuitiva que isso. Ele já fala para mim o que eu vou fazer, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, intensivão. Se eu quiser adicionar um subtítulo, aula 2, Office. Olha que bacana, já comecei a montar a minha apresentação. Como que eu formato aqui? Aí vocês vão falar agora, ah não, Cássia, a mesma coisa do Word e do Excel. Mesma coisa. Olha lá que legal, fonte. Vamos colocar a fonte Alba aqui, que é a fonte que eu gosto de usar, né, na minha logomarca. Tamanho, aí você vai falar, Cássia, tamanho 60. Como assim? Não era tamanho 12? Olha lá o tamanho 12. Se eu for apresentar isso num telão e explicar para as pessoas vão assistir aquilo ali e não vão conseguir entender nada. Então, no PowerPoint, nós vamos trabalhar com valores bem maiores mesmo, tá? Porque aqui eu tenho que imaginar que outra pessoa vai assistir e ela precisa de visibilidade, né? Então, ela precisa entender tudo que está sendo apresentado ali
naquele slide, ó. Vou colocar aqui bem maior. Olha que bacana, muito simples. Então, ó, mesma coisa, mudei tipo de letra, mudei tamanho, vou colocar aqui um negrito, vou colocar aqui uma fonte também, vou colocar um vermelhão aqui, aqui eu vou colocar um verde. Gente, lembrando também que, pelo amor de Deus, dependendo, né, do tipo de apresentação e do tipo de documento, muito cuidado com cores, tá? Eu tô brincando com as cores aqui, mas tenham muito cuidado, você não vai apresentar um relatório, uma apresentação lá para uma reunião de chefes, de seus gerentes, coordenadores, todo cheio de cores. Muito cuidado, tá? Ou que pelo menos as cores estejam em harmonia, né? Então, ó, eu vou ter aqui os mesmos estilos, negrito, itálico, sublinhado. Opa, tem uma coisinha diferente aqui. Sombra de texto. Olha que ferramenta legal. Percebam, ó, vou tirar. Olha aqui o nome Aula 2 Office. Olha como ele está. Vou selecionar. Vou aplicar aqui de novo. Sombra. Olha como que ele ficou. Ele deu um efeito de uma sombra ali atrás da letra. Então, já ficou bem bacana. É uma ferramenta também diferente, que a gente não viu, né? Nem lá no Word, não é que não tem. Lá tem também, mas está em outro local. No Word e no Excel não tinha aqui na barra, mas no PowerPoint tem. Bacana, né? Então, olha, as mesmas ferramentas de fonte. E os alinhamentos, mesma coisa. Esquerda, central, direita, justificado para corpo de texto, que no caso que vai trazer para a esquerda, né? Então, as mesmas coisas, percebam as mesmas ferramentas. Tem segredo para você aí agora utilizar o Office e formatar? Pelo menos a formatação aqui, eu tenho certeza que você vai ficar bem tranquilo, né? Então, me acompanha aí, não para por aqui não, que a gente vai voltar agora e eu vou mostrar também outras ferramentas comuns, tanto no Word, no Excel e no PowerPoint, tá? Não para por aí não. Se você quiser dar uma pausa aí para, de repente, tomar uma água, né? Mas não deixa de acompanhar o restante aqui não. Segue aí comigo. Bom, pessoal, então vamos dar sequência, né? A gente dando sequência aqui nas atividades. Bom, o que é importante aqui? Nós vimos então a formatação, vocês viram que são as mesmas ferramentas, beleza. Mas vocês perceberam que até agora nós não guardamos esse documento? Gente, se der uma queda de energia, se você estiver trabalhando num desktop, ele vai desligar. E se você não salvar, corre o risco de você perder seu documento inteiro. Então, não fique esperando fazer o documento, terminar ele todo, para depois você salvar, não. Já começou a fazer o documento, já salva ele e depois guarda, né? E aí, à medida que você vai alterando o seu documento, você vai salvando as alterações. Perfeito? Para você não correr o risco de perder o documento. Para salvar o documento, também é uma forma genérica, tanto no Word, no Excel, como no PowerPoint. Então, você vai vir aqui no menu Arquivo, e vai dar um clique nele, vai clicar aqui em seguida na opção Salvar Como, e aqui você vai escolher onde que vai salvar este documento e com qual nome você vai salvar. Essa opção é muito importante, tá? Porque o que eu tenho visto, né, em geral? A pessoa salva o documento e depois fala assim, eu não sei onde salvei, eu não sei com que nome, eu não lembro. Não, se é um documento que você está fazendo, anota lá o nome dele, anota então em qual pasta que você está salvando, a sua pasta de uso comum, a sua pasta de documentos, para você não correr o risco de ficar depois procurando o documento e às vezes nem encontrar na máquina, tá? Então, ó, aqui eu tenho um acesso de pastas recentes do meu computador. Se uma dessas pastas me atender, eu vou dar um clique nela, né, e ela vai abrir. Se nenhuma dessas me atende, o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, procurar, ou em este PC, tá? Eu prefiro procurar porque ele é mais amplo. E aí você pode procurar ou para salvar no seu pendrive ou em qualquer outra pasta, tá bom? Vou colocar aqui na área de trabalho como exemplo e vou colocar aqui, ó, aula 2 intensivão. Olha que bacana. Coloquei este nome. Vai salvar aqui na minha área de trabalho, tá? Vou clicar aqui em salvar. Reparem que agora aqui na barra de título, ó, a gente já tem aqui
o nome do documento, isso significa que ele já está salvo. Vou minimizar aqui, para que a gente possa visualizar aqui na área de trabalho, ó, aqui, já tem ele aqui, ó, aula 2 intensivão. Então, quer dizer, eu já não perco mais esse documento até esse ponto. Se der uma queda de energia agora, não tem problema, porque o documento está salvo. Agora, se eu fizer isto, vamos supor que eu vim aqui e mudei a cor desta letra para roxo. Deu uma queda de energia. Percebam que eu acabei de mudar e não salvei o documento. O que vai acontecer? Esse roxo não vai ficar salvo, tá? Eu terei que fazer ele novamente. Para não acontecer isso, então a partir de agora, tudo que eu for modificando, vou modificar aqui esse parágrafo. Vou colocar aqui todo em roxo. Venho aqui nesse desenho do disquete e clico aqui em salvar. Ou eu clico em arquivo, salvar. Percebam que agora eu já não usei o salvar como, por quê? Porque eu não precisei definir nome e nem local. Ele já está salvo. Foi só a opção salvar para guardar as alterações. Será que isso é verdade? Vamos ver? Vou fechar aqui. Fechei o documento, né? Vou voltar lá na área de trabalho. O arquivo está aqui. Eu vou abrir ele. Isso significa que ele tem que estar, como eu salvei, da mesma forma de quando eu salvei ele ali pela última vez, com todas as informações guardadas. Da mesma forma, quando vai abrindo aqui, ó, da mesma forma que eu salvo no Word, eu salvo no Excel, ó, percebam que tem aqui a mesma opção, e salvo também no PowerPoint, é absolutamente a mesma opção. Quer uma dica? Tecla de atalho. A gente vai usar a tecla F12 para poder salvar os documentos já naquela caixa do salvar como. Então percebam, ó, abriu aqui o meu arquivo do Word, a minha aula 2 do intensivão, né? Ó, do jeito que eu tinha salvo pela última vez, com o primeiro parágrafo na cor roxa, né? Então agora aqui, ó, vamos supor que eu não tivesse colocado o nome ainda. Se eu apertar F12 aqui no meu teclado, ele já vai abrir aquela janela onde eu posso definir local e nome para salvar o meu arquivo. Perfeito? Gostaram da dica? Então, tanto faz você usar arquivo, salvar como, ou usar F12 quando você vai salvar o seu arquivo pela primeira vez, quando você vai colocar nome e definir local. Depois disso, tecla de atalho, Ctrl B. Ctrl B salva as alterações. Ou clica no desenho do disquete, ou usa arquivo, salvar. Perfeito? Então façam isso e salvem sempre as alterações. Não fique esperando o documento estar completo para poder salvar ele, não. Digitou já o título? Salva. Digitou um parágrafo? Salva. Mudou a cor da letra? Salva. Salvar nunca é demais. Seguro morreu de velho, correto? Então, muito bom. Espero que você esteja gostando e esteja entendendo, então, esse processo até aqui. Bom, agora vou passar aqui para vocês também outras informações que são genéricas, outras ferramentas que a gente pode utilizar aí também nas 3 suítes, tá? Eu estou usando, como eu falei lá no início, Word, Excel e PowerPoint, porque são as suítes mais conhecidas, as mais comuns e as mais utilizadas. Tem outras suítes, cara? Você tem? Tem essas ferramentas lá também? Tem. Simples, tá? Mas eu estou usando as 3 mais comuns. Vamos conhecer as ferramentas agora de formas, tá? Então eu vou pedir para você vir aqui, ó, inserir. A gente tem aqui a opção de formas. Na verdade, a gente tem aqui o campo ilustrações. Em ilustrações nós temos imagens, e aí eu posso inserir uma imagem do meu computador ou uma imagem online. Eu posso usar formas, que são desenhos prontos, que eu posso usar para ilustrar o meu documento, né? Eu posso usar ícones, modelos 3D, Smart Art, gráficos, instantâneo, que é tirar uma foto da tela onde eu estou trabalhando naquele momento. Eu vou começar até pelas imagens aqui, então, e depois a gente vai para formas, tá? Imagens. Deste dispositivo, eu posso buscar, então, uma imagem que eu já tenho salva aqui no meu computador, tá? Então, eu vou lá na minha pasta de imagens. Deixa eu pegar aqui uma imagem bacana. Vou pegar aqui minha logomarca. Inserir a minha imagem. Nossa, Cássia, mas veio grande demais, não é assim que eu quero, não. Eu quero ela pequena. Calma, nós vamos ajustar, calma. Primeiro eu estou te mostrando como
inserir a imagem, tá? Aqui eu usei uma imagem do computador. Vou tirar ela aqui. Ah, eu quero buscar uma imagem, mas eu não tenho ela no computador. Posso buscar na internet? Pode, desde que você esteja conectado, né? Então você vai ter lá imagens online. E aí você pode fazer uma pesquisa e baixar uma imagem que você queira da internet e colocar no seu documento, tá? Muito simples. Deixa eu só carregar aqui. Lembrando que essa opção de inserir, a gente vai ter ela aqui no Excel também. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, ó, inserir. A gente tem também aqui o campo ilustrações, ó. Imagens, formas, tá vendo? Mesma coisa. Então, eu sei fazer no Word, eu sei fazer no Excel, eu sei fazer no PowerPoint. PowerPoint também é a mesma coisa lá, ó. Inserir, ó. Aí tem aqui o campo imagens e tem o campo ilustrações, porque aqui a gente tem a opção álbum de fotografias, que já é uma ferramenta específica do PowerPoint. Perfeito? Mas as outras ferramentas, ó, as mesmas. Imagens do dispositivo, imagens online, tá? Então, mesma coisa. Bom, aqui já tem algumas categorias, onde a gente pode pesquisar por elas, tá? Ou eu posso digitar. Eu quero ali uma imagem de computador. E peço para fazer a busca. E aí eu vou ter lá uma série de imagens. Vamos supor que eu quero usar esse desenho. Ó. Cliquei nele e vou clicar aqui em inserir. Pronto. Veio a minha imagem. Nossa, Cássia, mas veio também muito grande e tal. Calma, calma. Não sofre. Vamos organizar aqui essa imagem também, tá? Então, vocês viram ali muito simples, né? As duas opções, vocês podem tanto usar ou imagens online ou imagens do dispositivo. Perfeito? Eu vou voltar aqui, que eu vou trabalhar aqui com a minha logomarca. Então, chegou a imagem. Eu quero arrastar. Eita, mas eu não consigo. Nossa, arrastou pouco. Ai, meu Deus, mas eu estou tentando e ainda não está dando certo. Não vai dar mesmo, não. Desse jeito não vai dar, não. Primeira coisa, ó, vou voltar aqui. O que você tem que observar? Quando você clica na imagem, que ela aparece esses pontos de seleção, você vai vir aqui em formatar. Tem aqui, ó, ferramentas de imagem, são ferramentas específicas da imagem. Se você clicar fora da imagem, vai tirar a seleção dela. Ó, cliquei aqui, por exemplo, no texto, sumiu aquela barra. Clicou na imagem, a barra apareceu novamente. Então, aqui a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode trabalhar com a imagem, ó, bordas. Ela sumiu, que ela foi para a parte de baixo ali. Deixa eu fazer o ajuste que eu quero aqui primeiro e depois eu mostro as outras ferramentas. Primeira coisa, inseriu a imagem, quer arrastar, quer movimentar ela, quer mexer no tamanho, vem aqui em quebra de texto automática, ou pode vir aí também quebra automática de texto, dependendo da versão do Office, né? Ou tem uma outra opção também, tá? Que ele pode vir como ajuste, eu acho que de imagem eu vi uma vez, e isso numa versão que eu nem conhecia. Então, procura essa opção aqui, tá? Quebra de texto automática, quebra automática de texto, quebra de texto, tá? Disposição, alguma coisa assim vai vir nesse sentido. Eu vou marcar aqui a opção justa. Dependendo da versão também aí, pode ser a opção próxima, tá? Ih, Cássio, sumiu a imagem. Sumiu não, ela veio aqui para baixo. Então, agora sim eu posso arrastar essa imagem, ó. Clico, seguro e arrasto o clique. E aqui eu posso colocar essa imagem com grande facilidade, ó, onde eu quiser, dentro do meu documento. Clico, seguro e arrasto os pontos de seleção. Coloco a imagem do tamanho que eu quero, tá? Aqui, ó, lembrando que os pontos das laterais, ele vai crescer ou diminuir a imagem proporcionalmente, largura e altura. Se eu uso os pontos do meio, ó, igual aqui eu estou mexendo somente na altura. Aqui eu estou mexendo somente na largura. Perfeito? Essas opções, ó, largura e altura, tem aqui, ó, no tamanho. Então eu posso alterar. Se um cliente me pede, por exemplo, ele me manda uma imagem e fala assim, Cássio, eu quero que imprime ela no tamanho 20 por 25. Então, quer dizer, 20 de largura, 25 de altura. Então, eu venho aqui, ó, e coloco a medida que o meu cliente pediu, 25 por 20. Aqui ele está modificando, eu vou abrir aqui o tamanho,
porque provavelmente aqui, ó, ele está marcado fixar taxa de proporção. Então, ele coloca uma proporção automática. Eu vou tirar essa opção e vou definir aqui o tamanho que eu quero. Olha lá, ó, 25 por 20. Cliquei em OK, pronto. Só que esse tamanho é muito grande aqui pra gente, né? Eu não vou usar esse tamanho não. Mas eu estou mostrando aqui para vocês que é assim que eu configuro tamanho de imagem quando um cliente me pede. Eu vou colocar aqui um tamanho, só para vocês, vou colocar aqui 10 por 15, porque aquela imagem ali ela é mais larga, né, do que alta, então eu coloquei um tamanho maior. Vou colocar ela aqui embaixo, vou escolher um local, ó, beleza. Deixa eu diminuir um pouquinho, né, tá muito grande, para ficar mais fácil de trabalhar. Ó, perfeito. Vou colocar ela aqui mais ou menos no meio do texto, ó. Beleza, tá ótimo aqui para mim. Aqui eu posso aplicar bordas, tá? Existem aqui opções de bordas, ó, que vocês podem aplicar na imagem. Tem opções aqui de formatação de cores, tá? Que vocês podem usar também para modificar a imagem e colocar ela da melhor forma aí para o documento de vocês. Efeitos artísticos, dependendo também, fica bem bacana colocar, né? Fica legal de aplicar. Então tem que ver, ó, desfoque, né? Deixa eu ver isso aqui. Olha lá, ó, bem, né, parecendo um tecido. Aí vai depender muito, né, do tipo de documento, o efeito que você quer da imagem, ó, mais clara, né, com mais brilho, menos brilho, tá? Mais escuro, vai depender. Perfeito? Acho que você entendeu aqui. Então, as mesmas configurações que eu tenho para a imagem no Word, eu tenho também no Excel e no PowerPoint. Aqui no PowerPoint, um detalhe. Por exemplo, eu fiz aqui a primeira tela, eu só quero o título. Então, eu quero colocar aqui uma segunda tela. Eu venho em página inicial, novo slide. Vocês vão ter aqui os modelos de slide. Ó. Eu vou inserir aqui, por exemplo, um modelo onde eu tenho duas partes. Eu posso colocar aqui um título, imagem 1. Aqui eu posso escrever ou eu posso adicionar uma das ilustrações que fala aqui, ó, inclusive imagem ou imagem online, tá? Vou colocar aqui a mesma imagem para ilustrar. E aqui, por exemplo, eu posso escrever um texto, né? Múltipla, escreve direito. Múltipla Informática é uma empresa de tecnologia da informação e comunicação. Pronto, somente de exemplo. Então, eu já tenho aqui uma outra tela montada. E assim por diante, você pode ir inserindo quantas telas forem necessárias aqui, de acordo com o modelo que você vai trabalhar, né? Ah, eu não gostei desse modelo, eu quero alterar. Vem aqui em Layout, ó, e altera. Tá? Lembrando que aí, claro, né, de acordo com o layout, vai ter diferenças, você vai ter que estar fazendo os ajustes necessários. Todas as ferramentas de imagem que tem no Word, ó, tem aqui no PowerPoint e no Excel também. Então, você consegue fazer as mesmas alterações, tá? Sem distinção, tá? Somente mudando o aplicativo. A mesma coisa são as formas. Olha que legal. Eu posso, quer ver, ó, vou transformar esse texto para você aí, professor, né, que deve estar gostando dessas ferramentas. Vamos supor, eu vou transformar esse título aqui, ó, vou colocar assim, exercício número 1. Vou criar aqui um documento. Peraí, deixa eu voltar aqui. 1. Leia o seguinte texto e responda as questões. Vamos digitar certo. As questões a seguir. Criei ali, ó. Se eu dei Enter, ele já capturou ali que era, né? Mas eu não vou, ó, colocar aqui. Vou só formatar aqui rapidinho. Arial, tamanho 12. Vou fazer um alinhamento justificado para ficar bonito, né? Então, leia o texto e tal.
Aí, aqui no final, eu quero colocar uma forma, por exemplo, um desenho aqui no início, alguma coisa assim, para que o meu aluno fique animado, né? Com, opa, imagem não, com o exercício. Então, eu vou pegar aqui uma forma, ó, vou colocar aqui um rostinho feliz. Nossa, Cássia, é azul? Geralmente ele é amarelinho. Não tem problema não, vamos deixar ele aqui por enquanto que a gente vai formatar depois. Vou colocar esse rostinho aqui. E vou inserir aqui uma outra forma. E vou colocar aqui, vou pegar, por exemplo, uma estrela. Deixa eu achar ela aqui. Cadê a estrelinha? Ah, aqui embaixo. Nossa, desculpa. Aqui, ó, estrela. Vamos pegar esse modelo. Basta clicar na forma que você quer. Vem no documento, ó, o cursor ficou diferente, né? Clica, segura e arrasta. Ó, formou. Aqui você tem pontos de seleção, igual lá na imagem, ó, que você pode inclinar, que você pode aumentar, diminuir, né? E também temos as ferramentas de desenho, que são específicas para as formas. Mesma coisa, clicou fora, ó, saiu a barra. Clicou na forma, apareceram lá as ferramentas de desenho. Essa estrelinha, eu vou colocar ela aqui numa cor diferente. Ó, mudei aqui uma cor verde. Pode ser aqui também preenchimento da forma, contorno, efeitos. Contorno é a borda, né? Vou fazer um roxo aqui. Deixa eu mudar a espessura. E vamos fazer aqui também a cor do roxinho. Roxinho nós vamos colocar amarelo. Nós vamos colocar um contorno azul nele. E vamos pôr uma espessura também mais grossinha aqui, né? Ó, ficou lindo. Já tá bacana aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer outras ferramentas aqui de formatação para deixar essas formas bem mais bacanas. Bom, pessoal, aí nessas formas a gente pode também inserir textos, fazer uma configuração bem bacana, né? O que que acontece? Aqui nesse rostinho, acho que o texto aqui não vai ficar muito legal, né? Então a gente vai deixar o rostinho assim, ó, feliz mesmo, ó, do jeitinho que ele tá bonito, né? Agora a estrelinha, a gente pode colocar um texto aqui nela. Clica com o botão direito do mouse em cima da forma e clica aqui em adicionar texto. E aí você vai escrever o texto que você quiser. Eu gosto muito dessa frase, você brilhou. E aí, ó, você vai ajustando, né, para ficar bonitinho aqui dentro. Esse texto você pode formatar? Pode. É fonte. Falou que é fonte? Pode mudar tranquilamente, tá? Eu vou até diminuir aqui, eu nem vou aumentar, para não ficar, né, desproporcional ali. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Não, não vai ficar legal. Vamos deixar um branco. Olha lá que bonito, né? É isso. Tá? Então aqui, quer dizer, você pode usar formas. Não sei se vocês observaram aqui em formas, ó, tem formas de tudo. Tem formas básicas, setas, as formas de matemática, né, de equação da matemática, sinal de soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Então você tem aqui várias outras opções, as faixas, estrelas, balões de texto, que você pode fazer o quê? Você pode colocar no seu documento e montar aí, né, vários tipos de exercícios. Correto? Gostou aqui dessa opção? Lá no Excel tem formas? Tem formas também. Olha lá, ó, formas, a mesma coisa. Lá no PowerPoint tem formas? Tem formas também. Mesma coisa. Aqui, ó, formas. Posso usar também e fazer aqui as minhas montagens, tá? Da mesma forma que eu fiz lá no Word, usando as mesmas ferramentas de desenho, tá? Você pode trabalhar aqui perfeitamente e ilustrar o seu documento. Vamos salvar a alteração aqui para não perder, né? Para a gente não esquecer. E aqui no Word, gente, para deixar assim ainda mais top de linha esse documento, nós vamos colocar uma borda nessa folha, que a gente fala de borda da página, que é diferente de margem. Margem, nós vimos lá, foi a definição do tamanho e do espaço da margem. Agora a borda não, ela vai contornar
a folha. E vai ilustrar e vai deixar tão bonito, vai ficar tão lindo. A gente vem aqui em Design, aí tem aqui, ó, bordas de página. E agora sim nós vamos escolher a borda. Nós temos aqui as opções de linha, tá? Que você pode usar, ó, como contorno da página. A linha que você quiser. Você pode escolher a cor dessa linha. E você pode escolher a largura dela também. Ou você pode usar aqui as opções de borda com arte. Gente, um detalhe, eu estou usando as setinhas de direção do teclado aqui para baixo, para poder ir passando entre as bordas, tá? Um detalhe muito bacana é que essas bordas são as mesmas desde quando eu fiz o meu primeiro curso na versão do Office 2000. Não mudou em nada, nada, são as mesmas bordas, tá? E aí você pode colocar, ó, bordas do jeito que você quiser. Algumas permitem alterar cor, outras não. E a largura, geralmente em todas elas você consegue alterar, tá? E colocar do jeito que você quiser. Olha que lindo. Vamos só fazer um ajuste aqui, né? Essa estrelinha aqui, nós vamos ter que diminuir ela mais ainda. Aí, ó, só para vocês entenderem, para exemplificar. E vocês viram aí que o texto, né, gente, ele pode ser modificado todo o tempo. Não quer dizer que porque você colocou esse título aqui colorido, que você não pode depois colocar ele em uma outra cor. Vou colocar aqui, por exemplo, tudo azul. Ó, eu posso modificar tudo a todo o tempo. Eu posso, não quero essa letra aqui mais não. Eu achei que essa letra ia ficar boa, não ficou legal, vou colocar essa. Pronto, eu não gostei dessa cor também não, vou alterar. É isso aqui, tá? Você pode alterar o seu documento a todo tempo, tanto no Word, quanto no Excel, quanto no PowerPoint. Certinho? Bom, pessoal, muito bacana, né? Eu acho que até aqui vocês devem ter entendido. Com essas ferramentas, vocês podem construir a partir de agora qualquer documento, tá? Vocês podem construir um contrato, um currículo. Lembrando, claro, né, que para cada tipo de documento, obviamente, ele vai ter informações ali específicas, igual o currículo, ele precisa de alguns cuidados na montagem, no modelo, né? Principalmente na formatação, tá? Mas, a partir dessas ferramentas, vocês aí já estão aptos a construírem todo tipo de documento, né? Aqui, se precisar de mais uma folha, ó, pode ir aqui para a segunda página, né? Não tem problema, ele já vem com a mesma formatação da página de cima. A gente tem aqui também a opção, deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês, inserir página em branco, tá? E aí ele vai inserindo outras páginas, ó, página em branco, olha lá, ó, já está na página 3, tá? E assim por diante, vocês podem construir, né, vários documentos, certinho? Lembrando sempre de salvar as alterações. Bom, aqui no Excel, o que eu tenho de dica para dar para vocês aqui? Supondo que eu vim aqui e comecei a montar o cadastro dos meus clientes, tá? Vou colocar aqui nomes fictícios, que na verdade não são fictícios, são os nomes dos meus irmãos. Deixa eu pôr aqui o nome do meu filho também. Bom, vamos supor que você fez lá uma lista imensa e aí você quer colocar esses itens em ordem alfabética. Eu vou colocar números aqui aleatórios, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Produto A, aqui produto D, produto C, produto F. E aí você criou lá essa lista, tem lá todos os seus clientes ou todos os seus trabalhos, ou você tem uma lista de nome de livros, de nomes de filmes, não sei. Você criou aí uma lista. E olha que interessante, se você puder classificar ela em ordem crescente ou em ordem decrescente, que seria a ordem alfabética, né? Primeiro, você vai selecionar aqui, ó, todos os dados da planilha, nomes e as suas referências. Se eu selecionar só os nomes aqui, vai dar certo, Cássio? Não, vai dar errado, tá? Eu tenho que ter todas as referências, senão os nomes classificam e os valores não. E aí vai ficar errado, tá? Então, seleciona nomes, todos os valores aqui, né, as referências. Na página inicial mesmo, você vai vir aqui, classificar e filtrar, ó, no campo edição,
E aí você tem classificar de A a Z ou classificar de Z a A, do maior para o menor ou do menor para o maior. Classificar de A a Z, ó. Olha lá, o meu nome veio primeiro porque é letra C. Classificar de Z a A, o meu nome agora ficou por último porque foi o contrário. Perfeito? Então, vocês têm aqui também essa ferramenta que pode ser utilizada, né, para você classificar os seus dados aí em ordem alfabética, né, crescente ou decrescente. Deixa eu só trocar aqui para mostrar também uma ferramenta. Supondo que aqui fosse o produto e aqui fosse o valor deste produto. Vou trocar aqui essas informações rapidamente. Bom, vamos supor que aqui foi o produto A, B, tá. Valor. Aqui foi 120, aqui foi 100, aqui foi 10, aqui foi 65. Quando a gente fala em valores, e principalmente quando eu estou trabalhando com moeda, né, quando eu estou trabalhando com o dinheiro, não é legal a gente ter aqui, ao invés de 120, eu ter o R cifrão 120,00 para mostrar que aquele valor está especificado em reais e que é uma moeda? Fica muito legal da gente trabalhar assim, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu digito somente o valor, seleciono esses valores em seguida e venho aqui também na aba página inicial, no campo número, eu tenho aqui essa opção ó, das moedinhas, formato de número de contabilização. Então, eu tenho aqui o R cifrão Português Brasil, que é a nossa moeda em reais, olha lá que bacana. Eu tenho aqui o dólar e eu tenho aqui a opção euro. Ô, Cássia, mas ele não faz a conversão? Não, conversão é outra coisa, tá? E seria um cálculo. Se o dólar hoje vale 5 reais e exatamente, um dólar vale 5 reais, então eu tenho lá 10 dólares, eu vou ter que fazer 10 vezes 5. Aí é um cálculo de conversão, né? Aqui não, aqui ele só me mostra qual a moeda está sendo utilizada naquela planilha. Perfeito? Então, alterei aqui para o valor contábil, onde ele me mostra qual moeda que eu estou trabalhando. Se por acaso acontecer de você colocar isso errado em uma coluna que não era, supondo que aqui fosse quantidade. Nossa, digitei ali com... Opa, ainda apaguei aqui do outro lado. Digitei aqui com Q minúsculo. Era isso que eu estava querendo corrigir ali, para não ficar com esse Q minúsculo. Vou dar 2 cliques aqui na célula. Vou corrigir. Perfeito. Bom, posso fazer o quê? Seleciono. Quantidade não vai ter R cifrão. Vai ser só um número, né? Então, eu seleciono, venho aqui no mesmo campo número e marco aqui a opção ó, geral. E ele tira o formato de contabilidade. Aqui também só apresentaram 3 opções de moedas, né? Mas se você quiser mais opções, ó, mais formatos contábil. Então, tem moeda aqui, gente, do mundo inteiro, tá? Tem símbolo aqui, olha lá, ó, de todo o mundo. Espanhol, ó, inglês da Jamaica, tem um monte, tá? E aí você pode escolher o formato que ficar melhor para você. Certinho? Espero que você também tenha gostado aqui dessa dica e eu acredito que nessas primeiras opções você já vai conseguir aí mexer com algumas questões no Excel, montar planilhas, né, pelo menos as mais simples. Cálculo, deixa eu fazer aqui uma troca. Vou pegar aqui essa quantidade, vou colocar aqui e vou colocar aqui valor. Aí eu vou mudar aqui os valores, ó, 35, 10, 20, 50. E vou acrescentar uma outra coluna aqui, uma coluna de total. Vou mostrar um cálculo simples aqui para vocês, tá? Ó, só reorganizando aqui a formatação, tirei o mesclar e centralizar, apliquei novamente. Vou selecionar aqui para aplicar as bordas. Eu selecionei uma coluna a mais ali, nem precisava.
Aqui está fora da linha, vocês já sabem. Vou até puxar aqui só para não confundir. Vou aplicar as bordas aqui também, ó. Prontinho. Eu quero fazer um cálculo simples aqui. Então, eu tenho lá ó, uma quantidade, eu tenho ali o valor do produto. Opa, deixa eu colocar, né? A moedinha. E eu quero saber aqui o total. Então, gente, quando vai fazer cálculos, igual a gente tem cálculos de soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Porcentagem, tem diversos cálculos, inclusive tem fórmulas prontas no Excel, super tranquilo de trabalhar. Mas eu não vou entrar em detalhes de fórmulas e funções agora não, porque a gente vai precisar de outros conhecimentos. O que eu vou trazer aqui para vocês agora que seria básico? Do mesmo jeito que a gente vai multiplicar, vocês podem utilizar essa opção para soma, subtração ou divisão. Perfeito? Então eu vou mostrar um jeito e vocês podem substituir depois para todos os outros cálculos básicos. Primeira regra do Excel, vai fazer cálculo, digita o sinal de igual, obrigatório. Neste caso, eu vou multiplicar a quantidade pelo valor unitário para saber qual que vai ser esse valor total. Então, a quantidade eu já tenho digitada. Eu não vou digitar ela de novo, eu vou clicar. Vai mostrar para mim na fórmula o endereço, B3. Perfeito. Sinal de multiplicação no Excel é o asterisco. Então, eu digito o asterisco para identificar qual vai ser o tipo de cálculo executado ali. E vou clicar aqui também no valor, porque eu já tenho esse valor digitado, né? Vai ser a quantidade multiplicado pelo valor. Meu cálculo está pronto, não tem mais nada para fazer. Então, o que eu faço aqui? Dou Enter no teclado e imediatamente o sistema vai me dar a resposta. Imediatamente o sistema vai me dar o valor. Então, eu tenho lá que 120 multiplicado por R$ 35,00 dá o valor de 4.200, tá? Vamos fazer aqui desses outros. Eu vou fazer aqui rapidinho, só para mostrar aqui um detalhe para vocês. Ó, repetindo a fórmula. Cliquei, sinal de igual, esse vezes esse, sinal de igual, esse vezes esse. Cássia, não tem uma fórmula um jeito mais simples, não, de fazer isso, já que o cálculo vai ser o mesmo? Tem. Deixa eu apagar aqui. Vocês viram que o cálculo é o mesmo? É sempre quantidade vezes valor? Independente dos valores que estão dentro da célula, eu posso arrastar a fórmula. Ó. Eu clico aqui no primeiro, onde eu fiz a primeira fórmula. Venho aqui no cantinho com esse cursor diferente, ó, que ele fica uma cruzinha. Clica, segura e arrasta. Pronto. Imediatamente ele já vai calcular, porque ele manteve a mesma fórmula, somente substituiu os endereços das células. Tá? Por isso que é importante, quando você já tem o valor digitado, você clicar no valor e não digitar ele novamente, senão ele se torna um valor fixo. Perfeito? Supondo, então, agora aqui que eu queira somar esses valores. Eu quero somar o total para saber, então, quanto que eu vou pagar aqui de fato. Então, eu vou colocar lá novamente o sinal de igual, este, mais este, mais este, mais este. Dou Enter para confirmar e já tenho o valor total. Vocês perceberam que eu estou usando a mesma opção? Então, ó, igual, um valor, vou colocar aqui A vezes B. Né? A vezes B. Foi um tipo de cálculo. Ele vai dar nome aqui, eu vou tirar o igual, tá, gente? Só para vocês entenderem. O igual é Não, vou pôr o igual aqui. E vou colocar a fórmula aqui. A vezes B. Se eu for somar, eu coloco igual. E aí eu faço A mais B. Se eu for subtrair, eu coloco igual. E aí eu faço A menos B. Se eu for dividir, eu coloco o igual. E aí eu faço A dividido por B. Então, olha, as 4 operações básicas, tá? Você consegue fazer na planilha, utilizando apenas essa opção. Sinal de igual, esse mais esse vezes
esse menos esse, e assim por diante. Você vai conseguir executar esses cálculos simples dentro de uma planilha, seja esse cálculo em linha, como foi feito aqui no total, seja ele feito em coluna, como foi feito aqui na soma de todos os totais. Perfeito? Espero que você tenha gostado também e tenha entendido aí essas dicas, tá? Mais detalhes a gente teria que aprofundar aqui em mais coisas no Excel. Eu vou deixar algumas dicas também lá na página, no site, tá? Na página de dicas. E depois vocês podem entrar lá e consultar, tá bom? Mas do Excel eu acho que seria isso aqui interessante para vocês nesse primeiro momento. Construir uma planilha simples, aplicar a formatação dela e usar aqui essas fórmulas mais simples para executar os cálculos básicos. Configuração de página, a gente tem aqui também, ó, layout da página, configurar página, igual foi feito no Word. A diferença é que aqui no Excel a gente tem número de página, cabeçalho e rodapé, tudo junto dentro de uma janela só. Mas aquela configuração inicial, tamanho do papel, orientações, margens, estão todas aqui, tá? Você consegue fazer também do mesmo jeito, ok? Bom, seguindo aqui no PowerPoint, o que eu posso trazer aqui para vocês também de dica, que pode ser legal para vocês montarem, né, primeiramente um documento. Bom, aqui eu mostrei a formatação, mostrei como inserir a imagem, como mudar o layout, inserir um novo slide, colocar uma forma, né? E esse fundo branco, Cássia, eu posso mudar esse fundo branco? Pode. Você pode vir aqui, ó, em Design. Em Design, você vai escolher aqui, ou uma das opções de temas que já vem prontos, tá? E são bem bacanas, costumam ficar muito legais, ó. Tô passando aqui para vocês visualizarem rapidamente. Então, quer dizer, se algum desses temas te interessa, você pode clicar nele e escolher. Imediatamente, ele vai aplicar o mesmo tema, ó, em todas as telas. E notem que aqui ele já mudou até a cor da nossa forma, né? Agora, se você falar assim, Cássia, eu não gostei de nenhum dos temas, não achei interessante, eu quero escolher um por um. Aí você vai usar aqui, ó, formatar a tela de fundo, na mesma aba Design, tá? E aí você vai escolher. Você tem aqui as opções de preenchimento, ó, sólido, que é somente uma cor. Observem que esse slide está com fundo branco, né? Vou escolher aqui, por exemplo, um laranja. Nossa, ficou horrível. Deixa eu pôr um laranja mais claro. Beleza, ficou ótimo. Preenchimento de gradiente, aquelas opções que nós vimos lá, ó, com relação ao título, né, lá no Word. Eu posso ir mudando aqui as cores e escolhendo a combinação que eu quero, né? Eu posso também usar o preenchimento com imagem ou textura, né? A textura é essa opção que a gente está visualizando aí, ó, e tem várias opções também aqui de textura, tá? Você pode escolher. Ou se for imagem, ó, origem da imagem, inserir, busca a imagem ou online ou de ícones ou do seu computador, coloca lá a imagem que você achar que fica legal como plano de fundo, né? Pronto. E preenchimento padrão. Preenchimento padrão são linhas padronizadas, ó, são modelos de linhas, onde você pode também aqui escolher, né, quais serão as cores, ó, do plano de fundo e do primeiro plano. Deixa eu colocar uma combinação horrível aqui, só para vocês entenderem como que faz, tá? Ó, aqui sumiu, né, porque ficou tudo vermelho. Deixa eu voltar aqui para uma outra cor mais legal. Nossa, ficou muito assim. Vamos pôr mais clarinho. Pronto. Aí você vai fazendo o quê? Você pode escolher a opção, você pode ou aplicar a tudo, e aí aplica a todos os slides a mesma formatação do primeiro, ou você pode escolher cada um de um jeito. Tá? E aí você vai colocando cada tela com uma formatação que você achar mais adequada. Tá? Aí fica a seu critério, depende também da necessidade de formatação e do documento que você vai apresentar.
Pelo amor de Deus, não vai apresentar um relatório para o seu chefe com um plano de fundo desse, tá? Coloca lá uma coisa mais séria, usa até um tema de preferência que vai ficar top, vai ficar muito legal, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Outro detalhe bem bacana aqui é que nós podemos fazer, deixa eu fechar aqui, nós podemos fazer as animações, né, dos eventos dentro do slide, tá? Então, por exemplo, aqui esse título, eu posso selecionar ele, eu venho aqui na aba Animações, e eu posso escolher aqui, por exemplo, uma animação. Deixa eu pegar esse elástico aqui, ó, e ele vai dar esse efeito quando for apresentar. Esse subtítulo, eu vou colocar aqui um efeito de animação, deixa eu ver aqui, pulso, olha, vai dar um efeito ali. Eu posso clicar aqui em visualizar e ver como que vai ficar. O título vai fazer o efeito primeiro e o subtítulo depois. Aqui nós temos a duração do efeito, ó, percebam que o título está em 2 segundos. Aqui eu posso alterar, se eu quero mais tempo, ó, mais 1 segundo. Vamos visualizar novamente. Olha como que vai ficar. Perfeito. Tela 1 aqui está pronta. Animação dos eventos dentro do slide. Texto, imagem, forma. Mesma coisa aqui, ó, em todas as telas. Cada uma dessas opções é um evento. Então, eu venho aqui e coloco um evento nesse título. Esse título é um evento, eu coloco uma animação. Esse texto é um evento, coloco outra animação. Essa imagem é um evento, coloco outra animação. E assim por diante, tá? Outra opção também bem bacana aqui são as transições de slides, que são os efeitos da tela, de quando a tela vai passar de uma tela para outra. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui na tela número 1 e colocar aqui um efeito, deixa eu ver, tem um efeito bem bonito aqui de cortina, deixa eu ver se eu acho ele. Cortina abrindo, sabe? Quando está começando o espetáculo, fica muito legal. Gente, eu não estou visualizando aqui, eu acho que eu estou meio ceguinho. Mas eu vou usar aqui esse de galeria. Ó, ele vai dar esse efeito quando começar. Deixa eu colocar nesse slide 2 aqui um outro para vocês visualizarem. Vou pôr esse de colmeia. Ó. Agora eu vou usar aqui um F5 no teclado para fazer a apresentação, para vocês entenderem como que vai ficar aí esse efeito certinho. Apertei o F5. Olha lá o efeito de transição. Aí a gente vai ter agora aqui, ó, o efeito do título, o efeito do subtítulo, ó, a transição para a tela 2. Né? Aqui a gente já não mexeu mais, ó, né? Seguimos. Então, o que você pode fazer, né? Deixar esse seu slide mais animado, fazendo esses efeitos de animações e de transições de slides, ok? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, então, aqui dessas dicas, né? E essas configurações que eu estou trabalhando aqui com vocês são opções simples e básicas da montagem do documento. Obviamente que tem uma série de outras opções, tá? A gente pode inserir vídeo no slide, inserir áudio, tá? Vídeo online, vídeo que está no PC. Tem uma série de outras ferramentas. Então, se caso você tiver alguma dúvida aí na execução, né, no Word, no Excel ou até mesmo no PowerPoint, você pode me chamar aí, me manda nos comentários, me manda no WhatsApp, me chama no chat lá no nosso site, tá? Que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar. Porque se eu fosse explicar aqui todas as ferramentas, a gente teria aí uma aula de 24 horas, no mínimo, né? Então, ficaria muito cansativo. Eu sei que eu fui um pouco rápida aqui demais, talvez você tenha se perdido um pouco, mas é como eu falei. Assiste essa aula uma vez, veja o que foi feito, depois você volta, assiste essa aula de novo, vai pausando, anotando os passos certinhos, né? E se tiver dúvida, eu vou ficar à disposição de vocês, tá bom? Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas instruções, principalmente para vocês, meus amigos professores, que eu sei que vocês estão passando um momento muito difícil de adequação
tanto para vocês quanto em relação aos alunos, né? Os alunos também estão tendo que se adaptar. Eu mesma, que trabalho com tecnologia há muito tempo, também não tem sido fácil, porque eu tenho que pensar no outro que está lá do outro lado, né? Será que esse outro tem conhecimento? Será que ele sabe mexer em determinadas ferramentas, tá? Então, eu espero de verdade que eu possa ter auxiliado um pouco vocês até aqui. Então, fica aqui o meu grande abraço a todos. Muitíssimo obrigada por você ter acompanhado essa aula aqui comigo até o final. Espero de coração ter contribuído. E fica de olho que amanhã já ativa aí o lembrete da aulinha de amanhã, tá? Que amanhã nós vamos trabalhar com segurança da informação. Então, a gente vai entrar com o módulo internet, noções de internet, alguns conceitos, site, navegadores, coisas que eu creio que são importantíssimas e que vão auxiliar aqui também. Inclusive, na aula de amanhã eu vou trazer uma dica de como trazer um texto, copiar um texto, tá, de lá da internet e trazer ele para o Word e formatar ele aqui. Eu ia até explicar isso aqui hoje para vocês, mas eu achei mais interessante a gente trabalhar na aula de amanhã, por isso que eu não falei ali sobre o copiar e colar, tá bom? Então, mas eu vou falar amanhã, com certeza eu vou voltar aqui e trazer essa dica super bacana para vocês, que eu tenho certeza vai auxiliar muito, beleza? Encontro com vocês então amanhã. Grande abraço, muitíssimo obrigado e até a nossa próxima aulinha. See you!